Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Eu sou Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. Cada vez mais a contabilidade vem sendo vista pelas empresas como uma área fundamental para ajudar a tomar melhores decisões, tornando o negócio mais rentável e eficiente. Ela tem influência direta nas atividades financeiras e operacionais da organização e utiliza de base métricas reais para direcionar as decisões frente aos gastos de uma empresa, independente do seu tamanho. Muitos ainda pensam em contabilidade como apenas uma obrigação ao governo, algo burocrático e que por muitas vezes é complexa, e não conseguem enxergá-la como uma aliada à gestão. É por esse motivo que no episódio de hoje do Bluesoft Podcast convidamos um especialista nesse assunto com mais de 25 anos de experiência em contabilidade e varejo. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje estamos aqui com Alexandre Cota Veiga, da AC Veiga Assessoria e Contabilidade. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Wilson. Boa tarde a todos. E vamos falar um pouquinho de contabilidade, né? Contabilidade consultiva, que é o nosso forte, nosso carro-chefe. Maravilha, vamos sim, o papo vai ser muito bom, né? Eu descobri, né, que a Bluesoft ela tem uma relação antiga com você, né, e com o Baraldi também. O Veiga, né, nos ajudou a estruturar, né, a desenhar o nosso módulo de contabilidade do Bluesoft RP lá em 2000 e bolinha, né? Mas eu vou deixar para você falar um pouquinho na apresentação e até para o pessoal conhecer, né, o pessoal de casa que está assistindo a gente, para conhecer melhor, né, quem que é o Alexandre, né? Como é que você entrou nesse mundo de contabilidade? Bom, eu comecei cedo, aos 14 anos, eu tive o privilégio de ser convidado para trabalhar no escritório contábil do meu padrinho. Meu padrinho é contador e advogado. É um escritório pequeno, eu tive 2 passagens lá, trabalhei 4 anos, né, dos 14 aos 18 anos, depois eu trabalhei num banco, num escritório de advocacia, depois retornei, ele foi me buscar de volta, enfim, entrei no segmento por conta dele. E quando foi em 2011, eu entrei num grande escritório de contabilidade, especialista em varejo, né, onde eu emergi nesse segmento e conheci os mais diversos ambientes, desde o menos estruturado ao mais estruturado. Nesse escritório, eu construí, né, porque até então lá não tinha essa estrutura, o BPO, né, que a gente chama de outsourcing, com alocação de mão de obra. Era um modelo, né, uma introdução ao modelo semelhante ao que a gente hoje está querendo entregar para o mercado, né? Trabalhei lá nessa empresa até 2017, né? Nessa empresa eu tive vivência com muitos players aí do nosso médio varejo, né? A gente fala grande varejo, está falando de Pão de Açúcar, Walmart, Carrefour, né? Médio varejo, mas a gente fala de empresas que estão faturando aí 1 bi ano, né? Então, inclusive o nosso querido senhor Luiz foi um dos meus primeiros clientes, né? Dentro da proposta de implantação do RP, com uma equipe contábil exclusiva atendendo ele dentro da estrutura dele. Depois veio a AC Veiga, né? Quando a primeira ideia que eu tive era dar uma consultoria solo, né? Para o supermercadista. Mais ou menos estava nascendo o nosso produto de hoje de uma maneira meio empírica, né? Alguns dos supermercadistas, não são a maioria, já tinham uma visão, já estava tendo uma visão de que o ambiente de negócio estava mudando, a legislação estava mudando, né? No passado, o empresário, não só o varejista como todos, eles encaravam a contabilidade como uma coisa dissociada da realidade. Pega o balanço ali e manda para o banco. E não é assim. A contabilidade, no conceito até acadêmico, ela é uma ciência que tem que interpretar, registrar, né, analisar e demonstrar todos os eventos de uma entidade. Então é praticamente uma foto, ou eu diria até um filme de tudo que acontece. Quando a gente fala de varejo é filme, porque é muito dinâmico, né? Então não dá para o cara menosprezar isso, né? A contabilidade é super importante para você ver a evolução do teu crescimento de receita, fazer uma análise das tuas despesas, da
da representatividade das suas despesas. Né? Quando a gente fala, a gente quer olhar para o lucro, a gente precisa de um DRE. A gente quer olhar para o caixa, geração de caixa, aonde está indo os recursos, a gente precisa de um fluxo de caixa. Só que não basta você fazer a demonstração. A demonstração, você faz uma pesquisa de Google, você vai ter uma estrutura de DRE, uma estrutura de fluxo de caixa. Só que a coisa vai muito além disso. Você tem que garantir, desde o início do processo, no output, na parametrização, na primeira fase, que a coisa está sendo feita de maneira correta. Eu costumo dizer que um negócio bem-sucedido, ele precisa ter os 3 P's muito bem sólidos, que é os parâmetros de um sistema muito bem parametrizado, processos estabelecidos, sólidos e respeitados, né? E pessoas capacitadas, bem treinadas e bem colocadas nas suas posições, para que a engrenagem possa funcionar. Então, se você não garantir que o input está certo, por mais que você tenha a melhor ferramenta no final do processo, na última ponta, você não vai ter números consistentes, números que traduzem a realidade, que é o objetivo da contabilidade, né? Demonstrar com transparência a sua estrutura patrimonial e a sua estrutura de lucratividade, né? De resultado e de desempenho. Maravilha. Legal conhecer um pouquinho, né, da história de vocês. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho mais de como que foi você falou do Luizão, né, aqui da BlueSoft. Como é que foi esse papo quando eles chamaram você para estruturar ali a nossa área de contabilidade? Como é que foi isso? É legal que eu vou contar essa história e isso alinha com as verticais, porque tem várias formas do empresário adotar a assessoria de internalização. A gente não fala mais em consultoria, porque a gente chega e tem que fazer o trabalho, pôr a mão na massa, né? Então, é importante deixar isso claro, porque a consultoria hoje está sendo vista de uma certa forma como quem dá a receita, mas não faz o bolo. A gente quer fazer o bolo, quer estar junto ali, quer calçar o sapato do empresário, né? Até fazendo uma alusão a um vídeo que eu até comentei que o André postou. É o seguinte, o senhor Luiz, ele faz parte da criação desse RP, né? E é uma solução super bem sucedida, que nasceu para consumo próprio e foi difundido para o mercado. Ele era um cliente da empresa que eu trabalhava, é um dos principais clientes, tem um mindset de empreendedor, não só de empresário, então valoriza a tecnologia, valoriza controles, ele precisa dos números para tomar as decisões em cima do negócio, para fazer as melhores escolhas, e ele percebeu rapidamente que aquele modelo não atendia. Um outro cliente que não ele, mas também foi um cliente meu deste modelo, que eu fiz a migração, a virada de chave, do tradicional, que a gente chama, para o outsourcing, ele usou uma expressão que faz muito sentido. Ele fala, olha, a contabilidade tradicional é uma contabilidade de caixa, como regime de caixa. Né? O caixa, qual que é a diferença da competência pela caixa? A competência, você emite o documento, existe um fato gerador e você tributa de acordo com o faturamento, independente se você recebeu ou não. O caixa, você tributa à medida que você recebe. Ele assemelhou, fez analogia com a contabilidade de caixa, sendo caixa, só registra se recebe. Se não recebe, você não sabe que existe. Então, você não tem integridade, você não tem a conformidade necessária para uma empresa de um patamar, como um supermercado. Não precisa ser... nós estamos falando, no caso do Luiz, de uma grande empresa, de um mercado de destaque aí, no meio de médio porte, mas tem mercados muito menores que já são grandes empresas, né? Então, ele quis, olha, eu preciso fazer essa migração. E a gente traçou um plano, uma data de corte, a gente pegou o último período fechado na contabilidade tradicional, fizemos a implementação dos saldos com um depara para um novo plano de contas, começa daí, né, o plano de contas, a estruturação de um plano de contas adequado às normas e que proponha uma condição analítica de análise eficiente é importante. Então, a gente fez um deparo da implantação dos saldos dentro do sistema dele, posicionou as pessoas, interferiu um pouco nos processos, ou muito nos processos, aí varia de organização para organização, que a pessoa, além de fazer o que é certo, ela tem que fazer quando tem que fazer, no tempo certo, né? Como fazer, quando fazer,
né? E onde fazer. Então, a gente teve que interferir nos processos para que a cadeia funcione. Um processo integrado, um sistema integrado, são processos integrados. Então, ele tem a origem, tem uma série de pessoas que vão interferindo até que chegue na contabilidade, que é a última ponta. Então, a gente fez o processo de implementação. É legal que o senhor Luiz era um privilegiado, que a gente percebia um bug, uma não conformidade do sistema, ia na outra sala, já acertava. Então, a gente fechou 3 trimestres e aí ele resolveu ir para um processo de internalização skin in the game, que a gente fala, que é justamente eventos como esse que nos fazem, nos estimulam ao movimento que a gente está fazendo agora, que é de assessoria empresarial com gestão compartilhada. Qualquer empresário, ele tem know-how do negócio. Então, a maioria das vezes, quando ele toma essa decisão, ele está visando controle ou redução de custo. E por um pequeno período de tempo, aquilo parece uma boa decisão, mas no médio prazo ele vai ver que não foi. Nem para ele, que não vai conseguir garantir ali o desenvolvimento, um crescimento, um plano de carreira para aquelas pessoas, porque ali não é uma empresa de contabilidade, ali é uma empresa, um supermercado, né? E aquelas pessoas que acreditaram naquela proposta, também com o passar do tempo, não vão ver uma perspectiva de futuro. Então vai ter que fazer o quê? O turnover, a troca, ou a capacitação, ou o desenvolvimento. Quando eu saí dessa empresa, eu fiquei 1 ano trabalhando, né, e tentando fazer sem o mindset de escala, aquilo que eu aprendi de carreira solo, entregando toda a equipe na responsabilidade do cliente. Né? Por quê? De novo, não estava desenhado, não tinha um planejamento estratégico, era uma consultoria de maneira empírica. Passou 1 ano, eu recebi uma proposta de um concorrente da empresa anterior, e lá também tive uma ascensão meteórica. Cheguei a diretor de operações, e lá eu tive o desafio de atender outros segmentos, e ali naquela empresa, ele não tinha um know-how de outsourcing, ele tinha uma demanda reprimida, porque tinha diversos clientes com sistema integrado. Cara, e tem uma coisa que é batata. Quando o cara tem sistema integrado, ele tem informação. Então, você tem que vir com uma informação alinhada. Quando tem um sistema integrado, ainda que ele não esteja usufruindo 100% do sistema, ele já dispõe de mais ferramentas, principalmente na camada gerencial. Então, ele quer ali fazer um confronto e ele vai ter uma condição diferente de criticar e discutir com aquele contador, entendeu? Então, o que a gente estimula? A gente faz um trabalho, a gente se aproxima, a gente entra com setup, e aí entra aquilo que eu expliquei sobre ter alguns modelos. O modelo implantação do zero, o cara acabou de adquirir o software e a gente está chegando junto. É o melhor, porque já começa certo. Tem o que a gente chama de parametrização, que é quando o cliente usa já um sistema há muitos anos, como retaguarda, embora que ele seja um sistema ERP completo, e a gente precisa parametrizar. Então, a gente traça um corte, estabelece um cronograma de setup e parametrização, a gente percorre esse cronograma, acertando e interferindo nos processos e, obviamente, em como as pessoas estão cumprindo esses processos, algumas das vezes, inclusive, mexendo em pessoas, né, porque existem pessoas que não são flexíveis, né, cultura, então acaba tendo que ter algum... muitas vezes a gente consegue reverter o quadro com capacitação, desenvolvimento, convencimento e mostrando que ela vai colher muitos benefícios daquela pequena dor de mudança, né, do crescimento. Então, a gente faz esse processo de parametrização, a gente faz um fechamento que a gente chama de paralelo, faz uma comparação e a gente faz o rollout. E aí a gente assume e coloca o cliente de recorrência no processo integrado. E tem o cliente que a gente chama de reparametrização. E aí entra um outro diferencial que eu quero colocar aqui. O cliente que ele já tem um sistema integrado, ele já tem um contador que supostamente trabalha no sistema do cliente. Só que não adianta você mudar de lugar. Eu estou no meu escritório, eu saio do meu escritório, eu vou fazer o trabalho no cliente. E no sistema do cliente, mas da mesma forma. Eu vou lá e recheio de lançamento manual, eu reclassifico aquilo que eu encontrar de não conformidade na última ponta, quer dizer, eu nunca vou acertar na origem,
Então aquilo vai ser reincidência constante. Às vezes, estou falando aqui o que a gente encontra no mercado, né? Às vezes tem módulos não implantados. Eu cansei de encontrar módulos de patrimônio não implantado. Isso é perda de dinheiro, porque a gente até no mercado, se você falar de ativo imobilizado, talvez não é uma das contas mais expressivas na maioria dos mercados, embora tenham muitos itens de valor, câmara fria, entre outros. Mas numa indústria tem maquinário de milhões, que não está ali se apropriando da depreciação, de um SIAP, de várias oportunidades que a própria legislação te dá. Então, a gente faz o quê? A gente não abre mão do setup para fazer a reparametrização, que a gente chama de certificação de ambiente. O que tiver ok, permanece. O que precisar de ajuste, a gente ajusta e a gente vai aculturando o cliente. Então, a nossa proposta é essa. Maravilha, Alexandre. Eu nem te interrompi, porque você já foi falando um pouquinho em cima da importância de como funciona a Ceveiga. Aí me surgiu até uma pergunta aqui, né? O nosso público, né, quem assiste, quem escuta o BlueSoft Podcast, ele é muito diverso, né? Ele é formado por vários setores, não só supermercado, mas também por indústrias e outros setores do varejo, né? Ocupações diferentes também. Você comentou um pouquinho, né, sobre o trabalho, você comentou bastante sobre o trabalho da Ceveiga, sobre o BPO contábil, sobre a internalização da contabilidade. Aí me cabe uma pergunta aqui. Em que estágio, né, da empresa, né, é tamanho, é o tempo de casa, quando que é interessante ele buscar, né, um trabalho de assessoria de contabilidade? Porque você comentou sobre quando a pessoa já sabe que tem esse problema, eu preciso fazer alguma coisa, mas quando que ela vai descobrir que ela precisa fazer isso? Qual que é o tamanho? Quando que ela pode se tocar daquele estalo e falar, opa, eu preciso de alguém para me ajudar? O quanto antes é sempre melhor, Wilson. Não tem, eu até fiquei refletindo, a gente conversou um pouquinho sobre mais ou menos do que ia discutir nesse bate-papo, e a gente falou qual é essa régua, né? Então, o que eu costumo dizer é que existem dois jeitos de vir para esse modelo de internalização, o amor ou a dor, né? Ou um cara como o seu Luiz, ele proativamente, ele já tem um mindset de empreendedor, já tem um mindset de tecnologia, ele fala, não, preciso melhorar meu nível de controle, minha acuracidade nos meus dados para eu fazer melhor gestão do meu negócio. Então, ele proativamente tomou algumas medidas e caminhou para isso. E tem um camarada que toma um auto de infração, infelizmente, ele aprende da pior forma. Mas para não fugir da resposta e criar um parâmetro, de novo, um parâmetro que norteia essa decisão para o supermercadista, a gente acredita que é a partir de 1 milhão de faturamento. Porque se a gente falar de internalização, ainda que na camada operacional, vamos supor que ele vai receber 3 analistas de um bom nível técnico, sendo que um contábil, um fiscal e um DP na folha de pagamento dele. Ele vai ter que ter um investimento em sistema integrado. Provavelmente ele tem um sisteminha de retaguarda que não está ali adequado para atender plenamente todas as necessidades dele, né? E não quer dizer que nós não vamos atendê-lo. Nós vamos atendê-lo no modelo tradicional e possivelmente caminhar com ele até o momento em que ele esteja elegível para fazer essa virada de chave. Então, mas o cliente que estiver faturando a partir de R$1 milhão, ele já merece uma atenção diferente, quando a gente fala de supermercado. Perfeito. E vocês, logicamente, conhecem muito bem os varejistas, já estão há anos trabalhando. Você sabe que eles adoram ver números, né? Ver a prova ali acontecendo. Acho que você já sabe mais do que eu. Você tem algum case que você possa compartilhar sobre o uso, de quanto melhorou, do quanto ele deixou de perder ali, utilizando um BPO contábil? Tem alguns cases. Eu não sei se... Acho que melhor a gente não falar... revelar nomes aqui, né? Aquele empresário que quiser falar com a gente vai levar. A gente vai visitar e vai mostrar funcionando. A gente tem, graças a Deus, bastante clientes satisfeitos, que a gente atua na dor, né? E o que está sendo a dor do momento, né? Porque a pandemia, você vê, todo mundo olha e fala, o supermercado estourou na pandemia, o supermercado não fechou. Teve supermercado com ruptura porque faltou mercadoria, tamanho. Só que aí o que aconteceu? Isso daí gerou uma falsa percepção, inclusive no setor de compras, comprando a mais, comprando errado. Isso aonde que arrebentou? No caixa, no fluxo de caixa da empresa.
Então, tem muitas empresas aí vivendo no pós-pandemia um desencaixe, né? Então, a gente tem cases de estruturação financeira, onde a gente consegue estruturar o financeiro, inclusive fazendo um trabalho profundo de fluxo de caixa, o fluxo de caixa projetado. A gente tem vários cenários. Tem um cliente que ele é capitalizado, tem um cliente que ele é ancorado em banco. Mas ainda que você precise de financiamento bancário, existem formas de fazer. E quando você trabalha com projeção, com fluxo de caixa projetado, você consegue antever essa necessidade e trabalhar neste interim para que você consiga a melhor opção de crédito, na melhor taxa e no melhor prazo. Tá? Isso a gente está falando de financeiro. Quando a gente fala de desempenho econômico, o contábil, a gente tem cases de cadastro de produto, saneamento de cadastro de produto. Isso reflete quase que real time, porque existe o camarada que altera na saída, mas não altera na entrada, toma crédito e não debita, ou vice-versa, a gente arruma, isso reflete. Fora que tem a economia no aspecto de tributar correto no documento e tem a economia para o lado de mitigar o contingente, porque a fiscalização está aí e ela vem feroz. Né? Então, a gente tem cases em que a gente traz o saneamento para o cadastro tributário, a gente tem cases de fazer uma correta contabilização, uma correta elaboração das peças contábeis, porque a gente procura entregar para o cliente até nota explicativa. A gente faz um balanço para o cliente, um balanço que a gente chama de balanço auditado, porque a classificação contábil de determinados eventos, isso implica em reflexo, inclusive, nos indicadores. O banco, para esses clientes ancorados em banco, né, que precisa ali estar se valendo, a gente vê antecipação de cartão de crédito, capital de giro, conta garantida, essas linhas de crédito são linhas extremamente caras. Né? Então, mas mesmo assim, o banco ele pega o teu balanço e ele quer analisar o teu ativo errático, o teu passivo, ele vai puxar os indicadores. E uma classificação equivocada faz com que você tenha prejuízo nessa análise, na obtenção de crédito. Então, fora isso, a gente tem diversas teses de planejamento tributário, seguros, né? Seguros. A gente percebe, o meu sócio até pode falar mais do que eu, porque ele é o mestre da legislação, ele é conhecido no meio. Inclusive, hoje ele é membro do Comitê Tributário da APAS e está lá colaborando gratuitamente com muitos mercados ali, com esse conhecimento dele. Ele fala, existem inúmeras oportunidades na legislação que não são exploradas. Então, dá para melhorar a condição tributária do supermercadista ou de qualquer outro empresário, apenas você conhecendo os regulamentos e as normas que estão disponíveis. Muito bom, Alexandre. Agradeço a sua participação de você aqui no BlueSoft Podcast. Deu para entender muito sobre a importância da contabilidade, sobre um BPO contábil, né? Uma verdadeira aula que você deu aqui. Quero pedir que você deixe suas considerações finais e também os melhores canais de contato, né, para quem quiser conversar mais sobre esse assunto, trocar uma ideia ou conhecer mais sobre o trabalho da Ceveiga e dos seus produtos, né? Como é que as pessoas podem encontrar vocês? Legal, Wilson. Eu até fui num evento a semana passada e eu vi uma pessoa falando muito bem, muito acertadamente. Ela falou sobre tecnologia. A tecnologia é brilhante, só que a tecnologia ela não te traz intuição, ela não te traz inspiração, ela não te traz transpiração. Então ela é ferramenta, tem que ser bem utilizada. Então, investiu é um passo 1. Usufruir é o passo 2. Então, não utilize metade, não utilize um pouco, utilize tudo. Tem uma série de possibilidades, de oportunidades, são dados que você pode consumir, estruturar e colher o melhor resultado no seu próprio negócio. Né? Então, a minha bandeira aqui principal é essa. Só que uma outra coisa que a gente tem sido bastante procurado, são outros 2 produtos que a gente tem tido bastante aceitação no mercado. Um é o recrutamento e seleção. A gente está fazendo um recrutamento e seleção muito robusto, onde a gente faz a seleção dos profissionais, a gente entrega opções, poucas opções e com aderência de 90% ao perfil desenhado,
né? Para o gestor, aquele cara que vai tomar a decisão final, porque não adianta, aos meus olhos ou da minha equipe, eu ter ali um profissional qualificado e aderente ao perfil, sendo que eu não vou fazer a gestão dia a dia. E tem elementos como cultura e ambiente que influenciam. Então, a gente não leva a quantidade, a gente leva a qualidade. 2 a 3 opções para cada posição que nos é encomendada, para que o gestor que vai estar dia a dia ali bata o martelo no final, e isso tem sido muito assertivo, um feedback muito bom. E um outro produto é um programa que nós desenvolvemos de compliance e auditoria interna, que a gente percorre alguns módulos, pilares do negócio, financeiro, contabilidade, fiscal, departamento pessoal, processos, e um que a gente chama de tributário/societário, que é analisar as teses, analisar se existem estratégias, se não existe, quais existem, se existirem, a quais riscos o empresário está exposto. Então, a gente percorre um programa de conformidade, de auditoria interna, que tem sido porta de entrada em alguns ambientes, em algumas empresas. Então, eu acho que faz sentido falar disso para esse público. Porque, e outra coisa, é que eu percebo nas 2 empresas que eu passei, que talvez sejam os maiores players de contabilidade para esse médio varejo, existe um conceito deturpado de fidelização. Eu não quero falar mal, mas não são característicos deles. Talvez seja uma característica do empresário contábil. É uma fidelização que assemelha-se a um aprisionamento. Eu quero vincular o cliente no contrato. Eu quero reter o cliente, mantendo os dados dele em meu poder. Se eu terceirizar, se eu for para o ambiente dele, daqui a pouco ele me dispensa. A gente já entra consciente disso. Cada cliente vai estar no estágio da estrada. A estrada é desse tamanho. Tem cliente no meio, tem cliente no começo. Então, a gente tem compreensão que a gente vai ter um ciclo de maturidade em cada cliente, e, obviamente, que estender essa relação vai depender de nós entregarmos resultados para o cliente e do cliente nos querer por perto, porque também, enquanto a gente está conversando aqui, a legislação está mudando. E uma coisa que a gente faz é acompanhar, né? Então, o que eu queria falar para fechar é, mesmo que o cliente já tenha internalizado a contabilidade, ele pode contar conosco no papel da assessoria. A equipe que já tiver à disposição lá, a gente não vai chegar para ameaçar, a gente vai chegar para somar. A gente está afim, Wilson, de encantar, sabe? De fidelizar pelo encantamento. A gente está afim de faturar por meio de recompensa, por agregar valor às organizações. Todo mundo ganha. O cliente ganha, a gente ganha, os consumidores ganham e vão ter aí negócio, e os empresários ganham, né? Porque vão ter negócios mais competitivos. Para entrar em contato com a gente, nós temos o nosso site, www.acveiga.com.br. Temos o telefone comercial, que é um WhatsApp Business também, que acho que hoje em dia é a melhor forma até de a gente se comunicar, que é o 973290007. E temos as redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram. Pode me chamar na minha rede pessoal também, no direct, que a gente vai dar toda a atenção. Maravilha, vou deixar na descrição todos os links, né, e canais de contato que o Alexandre comentou. E você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia, então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Também não esquece de curtir, compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn, ou nos grupos de Facebook, WhatsApp e do Telegram, ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar dele. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. Acesse lá, bluesoft.com.br, ou envie um e-mail para marketing@bluesoft.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.